Bem-vindo ao Guardião Esotérico. Existe uma passagem no Gênesis que teólogos, rabinos e acadêmicos tentam ignorar, reinterpretar ou ocultar há milênios. Apenas 6 versículos que revelam algo tão perturbador sobre as origens da humanidade que foram deliberadamente removidos da consciência coletiva. Esses versículos falam de seres celestiais que desceram à Terra, se misturaram com mulheres humanas e criaram uma raça híbrida de gigantes, os Nefilim. Esta não é apenas história antiga ou mitologia. É a chave para compreender por que certas linhagens de elite protegem obsessivamente a pureza do seu sangue há séculos. Por que aristocracias europeias praticam endogamia extrema? Por que 13 famílias alegam direito divino ao poder? A resposta está escondida numa narrativa que foi sistematicamente suprimida. A narrativa de uma intervenção genética celestial que criou uma casta superior. E que essas linhagens podem ser os descendentes diretos dessa hibridização proibida. Hoje vamos mergulhar numa das investigações mais controversas e proibidas do esoterismo. Vamos analisar detalhadamente o livro de Enoque, texto apócrifo judaico que descreve a rebelião dos vigilantes, 200 anjos que desceram ao Monte Hermon e transgridem a ordem cósmica. Vamos examinar cada detalhe da narrativa dos Nefilim. Quem eram os anjos caídos? Que conhecimento proibido ensinaram à humanidade? Como nasceram os gigantes? E por que o dilúvio foi direcionado especificamente para exterminar esta linhagem? Vamos investigar as evidências arqueológicas controversas de esqueletos gigantes que desaparecem de museus. E vamos explorar a teoria mais perturbadora, que as elites modernas são descendentes desta linhagem nefilímica e escondem este conhecimento para preservar seu controlo sobre a humanidade. É importante notar que a informação apresentada nesta investigação é baseada em textos apócrifos, tradições judaicas antigas, interpretações gnósticas e teorias conspirativas. Não deve ser interpretada como verdade absoluta ou ciência estabelecida. Vamos analisar estas narrativas de uma perspectiva histórica e simbólica, investigando sua presença em várias tradições e sua influência no ocultismo moderno. Estas entidades e eventos foram retratados não apenas como ocorrências históricas literais, mas também como manifestações arquetípicas, símbolos de transgressão cósmica, hibridização proibida e rebelião contra a ordem divina. Esta investigação não é um convite à prática e não deve ser interpretada como guia para a ação. Investigamos textos antigos e estruturas simbólicas da posição de análise histórica e filosófica. Antes de prosseguirmos, tenho uma pergunta para si. Como você acredita que as elites modernas justificam seu direito ao poder? É apenas riqueza acumulada ou existe algo mais profundo? Uma alegação de superioridade genética baseada numa linhagem que remonta a antes do dilúvio? Escreva nos comentários a sua perspectiva sobre a obsessão das elites com linhagens de sangue. A narrativa dos Nefilim começa no Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. O texto é breve, quase críptico, como se tivesse sido deliberadamente resumido para ocultar algo maior. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Esta passagem contém uma anomalia perturbadora. Quem são os filhos de Deus? A tradição judaica antiga, preservada no livro de Enoque e confirmada por rabinos do período do Segundo Templo, interpreta filhos de Deus como anjos, especificamente como a classe de anjos chamada vigilantes, ou grigori em aramaico. Estes não eram anjos comuns, mas observadores celestiais encarregados de vigiar a humanidade sem interferir. A interpretação alternativa cristã, que filhos de Deus se refere aos descendentes piedosos de Sete, é um revisionismo teológico posterior, uma tentativa de sanitizar uma narrativa que implica sexo entre seres celestiais e humanos. O texto do Gênesis continua com uma declaração críptica de Yahvé. O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carnal.
e os seus dias serão 120 anos. Este versículo sugere uma contaminação, uma corrupção da humanidade que exige limitação. E então vem a revelação central. Naqueles dias estavam os gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Os gigantes, em hebraico, Nefilim. A palavra deriva da raiz nafal, que significa cair ou derrubar. Os Nefilim são literalmente os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Esta dupla etimologia é reveladora. São descendentes de anjos caídos e são também conquistadores que derrubam outros. O texto bíblico é extremamente vago sobre quem eram, de onde vieram, o que fizeram. Apenas 4 versículos no Gênesis 6 e algumas referências dispersas em Números e Deuteronômio. Para compreender verdadeiramente a narrativa dos Nefilim, devemos recorrer ao texto que a igreja cristã rejeitou, que os rabinos marginalizaram, mas que era considerado escritura sagrada pelos judeus do período do Segundo Templo, o Livro de Enoque. Este texto, preservado integralmente apenas na tradição etíope, contém a narrativa completa da rebelião dos vigilantes, e o que revela é absolutamente perturbador. O livro de Enoque, capítulo 6, começa a narrativa. Aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes naqueles dias filhas belas e formosas. E os anjos, filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas. A palavra usada é clara: desejo sexual, luxúria. Estes anjos não desceram por compaixão ou missão divina, desceram por cobiça carnal. O texto continua. E disseram uns aos outros: vinde, escolhamos para nós mulheres entre as filhas dos homens e geremos filhos. Esta é uma conspiração deliberada, um pacto entre anjos para transgredir a ordem cósmica. Mas havia hesitação. Um dos anjos expressa medo. Temo que não queirais cumprir esta ação, e só eu pague o preço deste grande pecado. A resposta dos conspiradores é reveladora. Façamos todos um juramento, e nos obriguemos todos, sob anátema, a não abandonar este plano, mas sim executá-lo. 200 anjos fazem um pacto de sangue para cometer transgressão cósmica coletiva. A lógica é perturbadora. Se todos pecarem juntos, nenhum pode ser singularmente punido. É uma rebelião organizada, não um ato impulsivo. O livro de Enoque nomeia os líderes desta rebelião. Shem-Hazai é o comandante supremo, o instigador original. Azazel é o segundo em comando, aquele que ensinará os segredos mais perigosos. Os outros líderes incluem Araquiel, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Ármaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Samsiel, Satariel, Turiel, Yomiel e Araziel. Cada nome carrega significado em hebraico. Shem-Hazai significa o nome vê. Azazel significa Deus fortalece ou bode emissor. Estes 200 vigilantes descem ao Monte Hermon. A escolha do local não é acidental. Hermon, na fronteira entre Líbano e Síria, significa lugar proibido ou anátema em hebraico. Era considerado desde tempos imemoriais um local de poder oculto, um portal entre mundos. Ainda hoje, ruínas de templos antigos cobrem suas encostas, santuários a Baal, a Pan, a divindades quitônicas. No Monte Hermon, os 200 vigilantes fazem o juramento final. O livro de Enoque descreve: e juraram todos juntos e se obrigaram mutuamente sob anátema. E eram 200 os que desceram nos dias de Jared, sobre o cume do Monte Hermon. O nome Jared, pai de Enoque, deriva da raiz hebraica Yarad, que significa descer. A própria cronologia bíblica codifica a transgressão,
na geração da descida. Após o juramento, os vigilantes tomam mulheres humanas. O texto não descreve sedução ou consentimento. A palavra usada implica apropriação. Tomaram para si mulheres. Cada vigilante escolhe múltiplas esposas. Não foi uma união, foi poligamia em massa. E destas uniões, algo monstruoso nasceu. E elas conceberam e deram à luz grandes gigantes. O livro de Enoque descreve que os Nefilim nasceram com 3.000 côvados de altura. Um côvado equivale a aproximadamente 45 centímetros. 3.000 côvados seriam 1.350 metros. Uma altura mitológica, impossível biologicamente. Isto sugere que o texto usa hipérbole, ou que 3.000 côvados é uma corrupção textual. Traduções alternativas e manuscritos divergem. Algumas versões indicam 300 côvados, 135 metros. Outras falam de 30 côvados, 13 metros e meio. Mesmo esta última medida é extraordinária, mas biologicamente concebível para seres híbridos com fisiologia não totalmente humana. O Livro dos Jubileus, outro texto apócrifo, descreve os Nefilim como tendo 10, 9 e 8 côvados, entre 3,5 e 4 metros e meio. Independentemente da altura exata, o consenso textual é claro. Os Nefilim eram gigantes de estatura impossível para humanos normais. Mas o tamanho não era a única anomalia. O texto descreve sua natureza. E os gigantes voltaram-se contra os homens para matá-los e devorá-los. Os Nefilim eram canibais, predadores que consumiam carne humana. O livro de Enoque detalha a devastação. E começaram a pecar contra os pássaros, as bestas, os répteis e os peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e a beber o sangue. Os Nefilim não apenas matavam humanos, consumiam todas as criaturas vivas. A ecologia da terra colapsou sob sua predação. A agricultura não podia sustentar seu apetite. Então começaram a devorar-se mutuamente. A descrição evoca o horror cósmico. Uma raça de gigantes híbridos, produto de transgressão angelical, consumindo toda a vida na terra numa orgia de violência canibalística. Esta é a condição que, segundo o livro de Enoque, levou ao dilúvio. Não foi a maldade humana genérica, foi a poluição genética e a predação nefilímica. Mas a transgressão não terminou na hibridização genética. Os vigilantes ensinaram à humanidade conhecimento proibido. O livro de Enoque, capítulo 8, lista as artes que cada anjo caído revelou. Azazel foi o primeiro transgressor. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele revelou a metalurgia militar, transformando conflitos tribais em guerra organizada. Azazel não se limitou à guerra. E ensinou-lhes sobre metais e a arte de trabalhá-los, e braceletes e adornos, e o uso de antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e toda espécie de pedras preciosas, e todas as tintas coloridas. Ele ensinou cosméticos, vaidade, manipulação da aparência. O texto implica que embelezamento artificial é transgressão, uma falsificação da criação divina. Os outros vigilantes ensinaram suas especialidades. Shemazá ensinou encantamentos e corte de raízes, feitiçaria botânica. Armaros ensinou a resolução de encantamentos, contra a magia. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou sinais das constelações, astronomia divinatória. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens, meteorologia para adivinhação. Araquiel ensinou os sinais da terra, geomancia. Shamsiel ensinou os sinais do sol, calendários solares. Sariel ensinou o curso da lua, calendários lunares. A lista é reveladora. Os vigilantes não ensinaram agricultura, medicina ou arquitetura, conhecimentos benéficos. Ensinaram guerra, vaidade, feitiçaria e adivinhação.
conhecimentos de controlo e manipulação. O padrão é claro: tecnologias de poder sobre outros. O texto comenta sobre o impacto. E a impiedade multiplicou-se, a fornicação multiplicou-se, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. A revelação de conhecimento proibido corrompeu a humanidade tão profundamente quanto a hibridização genética. Conhecimento e genética, duas formas de poluição que exigiram purificação através do dilúvio. A humanidade clama por ajuda. O livro de Enoque descreve: E então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do céu e viram muito sangue sendo derramado sobre a terra, e toda a iniquidade sendo praticada sobre a terra. Os 4 arcanjos levam o clamor da humanidade diante de Deus. A resposta divina é genocídio direcionado. Deus ordena ao arcanjo Rafael: amarra Azazel de pés e mãos e lança-o nas trevas. Abre o deserto que está em Dudael e lança-o ali. E põe sobre ele pedras ásperas e pontiagudas, e cobre-o de trevas. E que ali permaneça para sempre, e cobre-lhe o rosto, para que não veja a luz. E no grande dia do juízo será lançado no fogo. Azazel, o principal professor de conhecimento proibido, é aprisionado vivo numa fenda no deserto, coberto de pedras, condenado a trevas eternas até o juízo final. A punição de Azazel ecoa no ritual judaico do Yom Kippur, o dia da expiação. Levítico 16 descreve o ritual do bode expiatório. 2 bodes são escolhidos, um sacrificado a Yahvé, o outro, para Azazel, é levado ao deserto e lançado de um penhasco. Este ritual anual reconhece Azazel como uma força cósmica que deve ser apaziguada ou contida. Deus ordena ao arcanjo Gabriel: vai aos bastardos, aos réprobos e aos filhos da fornicação, e destrói os filhos dos vigilantes dentre os filhos dos homens. Envia-os uns contra os outros para que pereçam na batalha. Os Nefilim não serão mortos diretamente pelos anjos, serão induzidos a guerrear entre si até exterminarem-se mutuamente. Deus ordena ao arcanjo Miguel: vai e anuncia a Shemazai e a todos os seus cúmplices que se uniram com mulheres para se contaminarem com elas em toda a sua impureza. Quando seus filhos perecerem e eles virem a destruição de seus amados, amarra-os por 70 gerações debaixo das colinas da terra até o dia do seu juízo e da consumação, até que o juízo eterno seja concluído. Então serão levados ao abismo de fogo, ao tormento e ao cárcere eterno. A punição dos vigilantes é duplamente cruel. Primeiro, devem testemunhar o extermínio de seus filhos híbridos, os Nefilim. Apenas após verem sua descendência destruída, serão acorrentados debaixo da terra por 70 gerações, aproximadamente 2000 anos. Esta prisão subterrânea é chamada Tártaros na tradição grega, Sheol na hebraica, o abismo na apocalíptica. O dilúvio é a arma de destruição escolhida. Deus diz a Noé através de Enoque: a terra inteira será destruída, e a água do dilúvio está para vir sobre toda a terra, e destruirá tudo o que há sobre ela. O dilúvio não é punição por maldade humana genérica. É um evento de extinção direcionado contra os Nefilim e contra a genética contaminada. Noé é escolhido porque sua linhagem não está contaminada. O Gênesis descreve: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A palavra hebraica tamim, traduzida como íntegro, significa literalmente sem mácula, geneticamente puro. Noé não foi escolhido apenas por moralidade, foi escolhido por pureza genética. O livro dos Jubileus, texto apócrifo complementar ao livro de Enoque, oferece detalhes adicionais. Descreve que os vigilantes não apenas se misturaram com humanos, mas também ensinaram cruzamentos animais, hibridizações zoológicas que criaram quimeras. O dilúvio exterminou também estas abominações genéticas. Mas há um problema na narrativa.
O Gênesis 6:4 diz explicitamente: naqueles dias estavam os gigantes na terra, e também depois. A palavra depois é crucial. Os Nefilim existiram após o dilúvio. Como? Se o dilúvio exterminou toda a vida exceto a Arca de Noé, como os gigantes ressurgiram? 3 teorias tentam explicar esta continuidade. A primeira teoria: a esposa de Cam, filho de Noé, carregava a genética nefilímica. O livro dos Jubileus sugere que Noé tentou impedir Cam de se casar com uma mulher específica, mas Cam desobedeceu. Esta esposa seria descendente de Caim e contaminada com sangue nefilímico. Através dela, a linhagem sobreviveu ao dilúvio. A segunda teoria: alguns vigilantes ainda não aprisionados continuaram a hibridização após o dilúvio, criando uma segunda geração de Nefilim. Esta teoria é problemática porque contradiz a narrativa de Enoque, que afirma que todos os vigilantes foram acorrentados. A terceira teoria: os Nefilim pré-dilúvio eram híbridos de primeira geração, metade anjo, metade humano. Os Nefilim pós-dilúvio eram descendentes diluídos, 1/4, 1/8, 1/16 angelical. Não gigantes de centenas de côvados, mas de 10, 9, 8 côvados. Ainda anormalmente altos, ainda guerreiros formidáveis, mas não os titãs apocalípticos da primeira geração. O Antigo Testamento confirma a existência de gigantes pós-dilúvio. Quando os israelitas enviam espiões para Canaã, o relatório em Números 13:33 é aterrador. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Os Anakim, uma raça de gigantes em Canaã, identificados explicitamente como Nefilim. Deuteronômio 2 descreve outras tribos de gigantes: os Emim, os Anzumim, os Refaim. Estas tribos habitavam as terras que Deus prometeu a Israel, e sua destruição era mandato divino. A conquista de Canaã não foi apenas guerra territorial. Foi completar o genocídio dos Nefilim que o dilúvio não exterminou totalmente. O gigante mais famoso do Antigo Testamento é Golias de Gate. 1 Samuel 17 descreve: tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,90 centímetros. Golias usava armadura de escamas, pesando 5.000 ciclos de bronze, cerca de 57 quilos. A ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro, cerca de 7 quilos. Era um guerreiro sobre-humano, provavelmente descendente dos Refaim. Mas Golias não era o maior. O rei Og de Bazã, mencionado em Deuteronômio 3:11, possuía uma cama de ferro. O seu comprimento era de 9 côvados e a sua largura de 4 côvados. Se a cama reflete a estatura de seu dono, Og media aproximadamente 4 metros. O texto identifica-o explicitamente dos Refaíns que restaram. Og era um dos últimos gigantes. Após a conquista de Canaã pelos israelitas sob Josué, as referências bíblicas a gigantes cessam quase completamente. 2 Samuel 21 menciona 4 gigantes de Eteus, descendentes de Rafa, mortos por guerreiros de Davi. Após isto, silêncio. A linhagem nefilímica foi exterminada, ou foi para a clandestinidade. O livro de Enoque oferece uma revelação final sobre o destino dos Nefilim. Quando os gigantes morrem, suas almas não seguem o caminho das almas humanas. O texto afirma: e os espíritos dos gigantes serão chamados espíritos malignos sobre a terra, e sobre a terra estará sua habitação. Espíritos malignos procederam de seus corpos. Os Nefilim mortos tornam-se demônios. Esta doutrina é revolucionária. A demonologia tradicional afirma que demônios são anjos caídos. Mas o livro de Enoque distingue: os vigilantes são anjos caídos aprisionados debaixo da terra.
Os demônios que atormentam a humanidade são espíritos desencarnados dos Nefilim mortos. São híbridos, nem completamente angelicais, nem completamente humanos, e por isso não têm lugar no cosmos. Vagueiam eternamente sem repouso, atormentando os vivos. 2 Pedro 2,4 e Judas 6 no Novo Testamento confirmam a narrativa de Enoque. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, reservando-os para o juízo. E Judas escreve: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. O Novo Testamento canoniza elementos da narrativa de Enoque, sem incluir o livro no cânone. Jesus Cristo faz uma referência críptica aos dias de Noé, em Mateus 24:37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que caracterizou os dias de Noé? Segundo o livro de Enoque, hibridização angelical humana, gigantes canibais, conhecimento proibido, poluição genética. Jesus sugere que estes fenômenos retornarão antes do fim dos tempos. Esta profecia alimenta teorias conspirativas modernas. Apocalipse 9 descreve que no fim dos tempos abriu-se o poço do abismo, e do poço subiu fumaça, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder. E era-lhes ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. Teóricos conspirativos interpretam: o poço do abismo é a prisão dos vigilantes. Os gafanhotos não são insetos, mas os vigilantes libertados. O dano não é físico, mas genético, uma segunda hibridização. Como foi nos dias de Noé, uma repetição da transgressão original. Esta interpretação sugere que no fim dos tempos, anjos caídos novamente se misturarão com humanos, criando uma nova geração de híbridos. As evidências arqueológicas da existência dos Nefilim são um dos assuntos mais controversos e suprimidos da história acadêmica. Durante os séculos 19 e 20, centenas de jornais norte-americanos publicaram relatos de descobertas de esqueletos gigantes, seres de 2,40 metros, 3 metros, até 4,5 metros de altura. Estas descobertas ocorreram principalmente em sítios dos Mound Builders, construtores de montes, uma civilização pré-colombiana misteriosa que ergueu milhares de estruturas de terra através dos Estados Unidos. Os relatos são surpreendentemente consistentes. O New York Times, o Chicago Tribune, o Arizona Gazette, jornais respeitáveis, não tabloides sensacionalistas, publicaram dezenas de artigos sobre esqueletos de estatura anômala descobertos por agricultores, engenheiros ferroviários, arqueólogos. Os esqueletos eram descritos com detalhes: crânios alongados, mandíbulas duplas, fileiras extras de dentes, estrutura óssea excepcionalmente robusta. Um exemplo: o Arizona Gazette, em 4 de abril de 1899, relatou a descoberta de uma caverna no Grand Canyon, contendo múmias e artefactos de uma civilização desconhecida. O artigo mencionava gigantes e hieróglifos egípcios, sugerindo uma conexão transcontinental antiga. O Smithsonian Institution alegadamente enviou uma expedição liderada por um professor, G. E. Kincaid. Mas quando investigadores modernos tentaram verificar, o Smithsonian negou qualquer registro desta expedição. Outro exemplo. Em 1885, em Minnesota, trabalhadores desenterraram um esqueleto de 2,70 metros num monte funerário. O crânio possuía cornos, protuberâncias ósseas de 7 centímetros acima das sobrancelhas. O esqueleto foi enviado ao Smithsonian. Nunca mais foi visto. Em 1924, arqueólogos descobriram na ilha de Catalina, Califórnia, um complexo funerário megalítico contendo mais de 4.000 esqueletos.
A sucessão de enterramentos abrangia 6.000 anos. Entre os esqueletos, dezenas mediam entre 2 metros e 42 metros e 70. Alguns ultrapassavam os 3 metros. O arqueólogo Ralph Glidden fotografou os esqueletos e publicou os achados. As fotografias mostram claramente crânios e ossos longos de dimensões extraordinárias. Mas quando investigadores tentaram acessar estes esqueletos décadas depois, foram informados de que o Smithsonian os havia adquirido e armazenava em salas de acesso restrito. Pedidos de visualização foram negados. A justificação oficial: preservação e falta de relevância científica. A interpretação conspirativa: supressão deliberada de evidências que contradizem a narrativa oficial da evolução humana. A teoria da supressão sugere que a partir de 1879, quando o Major John Wesley Powell foi nomeado diretor do Smithsonian, iniciou-se uma política de ocultação sistemática. Powell era um evolucionista darwinista estrito e um proponente do Manifest Destiny, a doutrina de que a expansão anglo-saxônica pela América do Norte era ordenada por Deus. A existência de gigantes contradiz ambas as ideologias. Se gigantes existiram, isso implica que a evolução humana não seguiu uma progressão linear de pequenos hominídeos a humanos modernos. Implica que houve ramos evolutivos anômalos, ou, mais perturbador para o materialismo científico, que intervenção externa, angelical ou extraterrestre, alterou a genética humana. Além disso, se os Mound Builders eram gigantes, isso contradiz a narrativa de que os nativos americanos eram primitivos e que sua conquista pelos europeus era inevitável e justificada. Investigadores alternativos como Richard Dewhurst compilaram centenas de relatos de jornais e relatórios de campo, documentando esqueletos gigantes. Em seu livro The Ancient Giants Who Ruled America, Dewhurst argumenta que milhares de esqueletos foram descobertos e subsequentemente desapareceram, enviados ao Smithsonian e nunca mais catalogados ou exibidos. Céticos respondem que muitos destes gigantes eram mamutes ou mastodontes mal identificados. Fêmures de mamutes, quando parcialmente expostos, podem parecer ossos humanos gigantescos. Além disso, jornais do século XIX frequentemente publicavam histórias sensacionalistas sem verificação rigorosa. O Cardiff Giant, uma escultura de gesso, descoberta em 1869 e inicialmente proclamada como um gigante petrificado, era uma fraude admitida. No entanto, nem todos os relatos podem ser descartados como fraudes ou identificações errôneas. Fotografias existem, relatórios de arqueólogos credenciados existem, e o padrão de desaparecimento de evidências é estatisticamente anômalo. Quando esqueletos humanos normais são encontrados, são catalogados, estudados, exibidos. Quando esqueletos anormalmente grandes são encontrados, desaparecem. Alguns gigantes não desapareceram. Em 1950, operários em Turquia descobriram um esqueleto de aproximadamente 4,20 metros numa formação rochosa. O esqueleto foi fotografado e medido. A estimativa de altura baseava-se no comprimento do fêmur, 1,20 m. Usando proporções humanas normais, isto implica a altura total entre 3,90 metros e 4,20 metros. Na Romênia, em 1940, durante escavações numa mina, descobriram-se esqueletos de 2,70 metros a 3 metros. Relatórios locais mencionavam crânios alongados e estrutura óssea robusta. Durante a Segunda Guerra Mundial, as evidências foram perdidas ou destruídas. Apenas relatos de segunda mão permanecem. A questão permanece. Se gigantes existiram, onde estão os esqueletos? 3 respostas possíveis. Primeira, foram sistematicamente suprimidos por instituições acadêmicas comprometidas com paradigmas materialistas. Segunda, deterioraram-se devido à preservação inadequada. Ossos gigantes, sendo mais porosos, degradam-se mais rapidamente que ossos humanos normais. Terceira,
nunca existiram em grande número, apenas indivíduos isolados com gigantismo patológico, e os relatos exageraram suas dimensões. Do ponto de vista bíblico, a existência de gigantes pós-dilúvio é incontestável. Números, Deuteronômio, Josué, Samuel mencionam repetidamente os Anakim, Refaim, Emim, Zanzumim. Og de Bazã é historicamente atestado. Sua cama de ferro foi preservada como relíquia em Rabá dos Amonitas. Golias de Gate é descrito com detalhes biométricos precisos. Mas quem eram estas tribos de gigantes? Eram descendentes diretos dos Nefilim pré-dilúvio ou uma nova hibridização? O consenso textual favorece a primeira hipótese, linhagem diluída preservada através da esposa de Cam. As tribos de gigantes estavam concentradas geograficamente em Canaã, especificamente em Hebron, cidade dos Anakim, Bazã, reino de Og, Gate, cidade de Golias. A concentração geográfica não é acidental. Estas regiões eram centros de culto cananeu a divindades como Baal, Moloch, Astarte, entidades que a tradição cristã identifica como demónios. A associação entre gigantes e cultos demoníacos é consistente. Os Refaim, cujo nome significa mortos ou sombras, eram tanto uma tribo de gigantes quanto espíritos ancestrais cultuados. A necromantropia, invocação de mortos, estava ligada a locais habitados por gigantes. O mandato divino de exterminar os cananeus, frequentemente criticado como genocídio injustificável, ganha contexto diferente sob esta interpretação. Não era genocídio étnico, mas continuação do programa iniciado no dilúvio. Eliminação da genética nefilímica. Deuteronômio 20, 16 a 17 ordena: das cidades destas nações, nada que respire deixarás com vida, mas destruí-las-ás totalmente. A linguagem é absoluta, porque a contaminação genética era vista como contágio espiritual. Israel falhou em completar o mandato. Josué 13:13 reconhece: os israelitas não expulsaram os Gesuritas nem os Maacatitas. Assim, Gesur e Maaca habitam no meio de Israel até hoje. Juízes 3:5 afirma: os israelitas habitaram no meio dos cananeus, e tomaram suas filhas para mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles. Mistura genética com linhagens potencialmente contaminadas. As consequências desta falha permeiam a história bíblica. O culto a Baal entra em Israel. Sacrifícios infantis são praticados no Vale de Inom. Reis como Acabe e Manassés erigem altares a Moloch. A apostasia cíclica de Israel pode ser interpretada como reasserção genética e espiritual da linhagem nefilímica, suprimida, mas não exterminada. Este padrão leva a teorias conspirativas modernas sobre linhagens de elite. Se a genética nefilímica sobreviveu ao dilúvio e à conquista de Canaã, onde está hoje? A teoria das 13 linhagens Illuminati sugere: nas famílias que controlam bancos, corporações, governos. Estas famílias alegadamente preservam conhecimento oculto ancestral e praticam endogamia para manter pureza genética, não humana, mas híbrida. Fritz Springmeier, investigador conspiratório, identifica 13 linhagens: Rothschild, Rockefeller, Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Russell, Van Duyn. Springmeier afirma que estas famílias descendem de linhagens europeias aristocráticas que remontam às dinastias merovingias, que alegadamente descendem da tribo de Dan, uma das tribos perdidas de Israel. A teoria merovingia propõe que a linhagem real franca tinha sangue especial, literalmente sangue real ou san real, que alguns interpretam como sangreal, o Santo Graal. Não o cálice de Cristo, mas a linhagem de Cristo, ou, alternativamente, a linhagem nefilímica preservada através de dinastias ocultas. Os merovingios eram conhecidos por cabelo loiro avermelhado,
estatura elevada e alegados poderes sobrenaturais. Evidências para esta teoria são especulativas. Genealogias podem ser traçadas, mas provam apenas continuidade aristocrática, não origem sobrenatural. A obsessão das elites com linhagens é real. Casamentos reais europeus eram cuidadosamente arranjados para preservar sangue azul. Hemofilia, transmitida através das casas reais europeias, sugere endogamia extrema. Mas hemofilia não é marca de genética angelical. É marca de consanguinidade excessiva. A interpretação simbólica é mais defensável. Nefilim representam arquetipicamente elite que se considera superior, acima das leis humanas, governante por direito divino ou genético. Não precisa ser literal hibridização angelical. Pode ser simplesmente aristocracia que internalizou narrativas de superioridade inata e usa simbolismo esotérico para justificar privilégio. Mas há elementos literais preocupantes. Sociedades secretas de elite. Skull and Bones, Bohemian Grove, Bilderberg. Praticam rituais que ecoam práticas antigas descritas em textos sobre vigilantes e Nefilim. Bohemian Grove realiza anualmente a Cremation of Care diante de uma estátua de coruja de 12 metros. Membros vestem túnicas e realizam encenação dramática envolvendo sacrifício simbólico. A coruja é símbolo de Moloch em algumas interpretações. Moloch, divindade cananeia, a quem crianças eram sacrificadas, pode ter sido um dos Nefilim ou um demônio, espírito desencarnado de Nefilim morto. Se elites modernas realizam rituais diante de símbolos de entidades nefilímicas, isso sugere continuidade oculta, não necessariamente genética, mas ideológica e espiritual. A teoria mais radical propõe que elites não apenas veneram Nefilim, mas preparam seu retorno. Apocalipse 9, como mencionado, descreve a abertura do abismo e libertação de entidades aprisionadas. Se os vigilantes estão acorrentados debaixo da terra desde o dilúvio, aguardando libertação no fim dos tempos, elites iniciadas podem estar trabalhando para facilitar esta libertação. Como? Tecnologia de manipulação genética, CRISPR, edição genômica, clonagem, hibridização humano-animal. Tecnologias que hoje existem e são reguladas, mas não proibidas absolutamente. Se no passado vigilantes ensinaram conhecimento proibido que levou à criação de Nefilim, hoje esse conhecimento retornou sob nome diferente: biotecnologia. Mateus 24:37 ganha significado aterrador. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, manipulação genética por entidades não humanas, criação de híbridos, violência extrema, corrupção total. Se isto está retornando, não necessariamente através de anjos literais descendo, mas através de humanos usando tecnologia para recriar hibridização. Transhumanismo, movimento filosófico que promove melhoria humana através de tecnologia. Ecoa perigosamente a narrativa dos vigilantes ensinando humanos a transcenderem limitações naturais. Eugênia, melhoramento genético, extensão de vida, aumento cognitivo através de implantes. Estas ambições não são novas. Eram exatamente o que os vigilantes ofereceram: conhecimento para transcender a condição humana. A pergunta filosófica central: qual é a natureza da humanidade? Se somos criados à imagem de Deus, essa imagem é inviolável ou modificável? Se modificarmos nossa genética fundamentalmente, permanecemos humanos ou tornamo-nos outra coisa, neo-nefilim? E se as elites criarem uma casta geneticamente superior, através de biotecnologia, elas não estarão repetindo o pecado original dos vigilantes? O livro de Enoque é explícito sobre por que a hibridização angelical humana era pecado cósmico. Não era apenas sobre sexo proibido. Era sobre violação de categorias ontológicas. Anjos e humanos pertencem a esferas diferentes da criação.
Misturá-los cria abominação. Ser que não tem lugar legítimo no cosmos. Nefilim eram ontologicamente impossíveis e por isso causavam caos. Similarmente, hoje, manipulação genética radical, hibridização humano-animal, clonagem, criação de quimeras, viola categorias naturais. Um ser com genoma metade humano, metade chimpanzé, é humano ou animal? Tem alma? Tem direitos? Estas questões não são hipotéticas. Cientistas já criaram embriões humano-porco, humano-macaco. Foram destruídos antes de desenvolvimento completo, mas a tecnologia existe. Elites que controlam esta tecnologia controlam a evolução futura da humanidade. Se decidirem criar uma raça superior geneticamente modificada e se essa raça se reproduzir, em poucas gerações haverá duas espécies humanas, naturais e modificadas. A modificada será mais inteligente, mais forte, mais longeva. Será a nova aristocracia, não por direito divino, mas por engenharia genética. Esta é a forma moderna da linhagem nefilímica. Não descendência literal de anjos, mas criação tecnológica de super-humanos. E como nos dias de Noé, isso levará à estratificação insustentável, violência e, eventualmente, julgamento divino. A narrativa dos Nefilim não é apenas história antiga, é profecia. O que aconteceu, acontecerá novamente. Há também teoria de que Nefilim nunca foram exterminados, mas foram para subsolo, literalmente. Várias tradições falam de cidades subterrâneas, civilizações intraterrenas, seres que habitam cavernas profundas. Algumas tradições gnósticas afirmam que os vigilantes aprisionados não estão em dimensão espiritual, mas em câmaras físicas debaixo da terra. Bases militares subterrâneas profundas, instalações secretas, projetos classificados. Teorias conspiratórias sugerem que governos sabem de entidades subterrâneas e interagem com elas. Alegações sobre reptilianos, greys, intraterrestres. Podem ser reinterpretações modernas de Nefilim e vigilantes. Descrições antigas de Nefilim mencionam aparência monstruosa, pele escamosa, olhos brilhantes, tamanho enorme. Descrições modernas de alienígenas subterrâneos mencionam características similares. Esta interpretação funde narrativa bíblica com ufologia. Se vigilantes eram filhos de Deus que desceram dos céus, a linguagem pode descrever seres extraterrestres ou extradimensionais, não anjos no sentido teológico tradicional. Se Nefilim eram híbridos alienígena-humano, sua tecnologia e conhecimento explicariam estruturas megalíticas como pirâmides, Stonehenge, Baalbek, construções que desafiam capacidades da humanidade antiga. Mas esta interpretação esvazia a narrativa de significado teológico. O ponto do livro de Enoque não é apenas que seres poderosos se misturaram com humanos. É que anjos, servos de Deus, se rebelaram, transgridem ordem divina e corromperam a criação. É narrativa sobre pecado, rebelião, consequências. Reduzi-la a alienígenas remove a dimensão moral e espiritual. A interpretação arquetípica preserva esta dimensão. Nefilim simbolizam o resultado de ambição desmedida, de busca por transcendência através de meios proibidos. Cada geração tem seus Nefilim, seres ou sistemas que crescem monstruosamente, consomem recursos, dominam outros e eventualmente colapsam sob próprio peso. Impérios, corporações, ideologias totalitárias, todos seguem o padrão nefilímico. Ascensão através de poder acumulado, domínio violento, colapso catastrófico. No nível individual, a narrativa Nefilim fala sobre hibridização interna. Partes de nós que são celestiais, aspirações espirituais, morais, misturadas com partes terrestres, desejos carnais, egoístas, produzindo conflito interno, gigantes psicológicos que nos dominam.
A luta contra Nefilim é a luta contra nossos próprios impulsos desmedidos. No nível coletivo, Nefilim representam estruturas de poder que alegam autoridade divina, mas agem tiranicamente. Reis que se proclamam deuses, corporações que se colocam acima de leis, tecnologias que prometem transcendência, mas escravizam. Cada era produz seus gigantes, e cada era deve derrotá-los ou ser consumida. O dilúvio, nesta leitura simbólica, é purgação periódica necessária quando corrupção atinge nível insustentável. Não necessariamente dilúvio literal, mas colapso civilizacional. Guerras, pragas, revoluções. A Arca de Noé é preservação daquilo que é puro, autêntico, alinhado com ordem natural. Voltando ao literal, se Nefilim existiram fisicamente, sua completa extinção é questionável. Referências bíblicas cessam após Davi, mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Populações podem ter diminuído a ponto de invisibilidade ou migrado para regiões remotas. Algumas teorias propõem que gigantes se refugiaram em montanhas inacessíveis, Himalaias, Andes, Cáucaso. Relatos folclóricos de gigantes persistem globalmente. Yetis no Tibete, Sasquatch na América do Norte, almas no Cáucaso, criaturas descritas como humanoides de estatura enorme, cobertos de pelo, evitando humanos. Seriam relíquias de linhagem nefilímica degenerada? Ou simplesmente primatas desconhecidos? A fronteira entre criptozoologia e demonologia é estranhamente porosa. Independentemente da realidade física, a narrativa dos Nefilim exerce fascínio, porque toca medos arquetípicos. Seres superiores que nos veem como inferiores, manipulação genética que nos desumaniza, linhagens secretas que controlam destinos coletivos. Estes medos são racionais. História demonstra que sempre que uma casta se considera superior, racial, genética, intelectualmente, atrocidades seguem. Nazismo baseava-se em teoria de raça superior ariana, descendente de Atlantes ou hiperbóreos. Linhagem mítica semelhante a Nefilim. Eugenia nazista tentou criar super-humanos através de seleção e hibridização. O resultado foi genocídio. A lição? Quando humanos tentam tornar-se deuses ou criar raça superior, produzem monstros. A obsessão moderna de elites com transhumanismo, extensão de vida, melhoria genética, repete este padrão. Bilionários investem fortunas em pesquisa anti-envelhecimento, criopreservação, upload de consciência. Desejam transcender mortalidade, exatamente o que vigilantes prometeram. Mas imortalidade física sem transformação espiritual cria o quê? Tiranos imortais, Nefilim digitais. O aviso do livro de Enoque permanece relevante. Conhecimento sem sabedoria é perigoso. Poder sem moralidade é destrutivo. Ambição sem limites é suicida. Os vigilantes possuíam conhecimento imenso, mas usaram-no para gratificação egoísta. Os Nefilim possuíam poder imenso, mas usaram-no para predação. Ambos foram julgados e destruídos. A profecia de Jesus, como foi nos dias de Noé, não é apenas previsão de eventos, é aviso. Se repetirmos os pecados daquela era, enfrentaremos julgamento similar. E os pecados eram claros: hibridização proibida, violência extrema, corrupção total. Estamos repetindo? Manipulação genética, sim. Violência globalizada, sim. Corrupção institucional, sim. A questão não é se Nefilim retornarão literalmente. A questão é se estamos criando condições para seu retorno simbólico. Uma casta de super-humanos que dominarão massas inferiores. Se isso ocorrer, a resposta não será dilúvio, água não purga tecnologia. Será colapso sistêmico. Guerras por recursos, pandemias de patógenos modificados,
revoluções contra elites transhumanistas. O julgamento será imanente, não transcendente. Mas há caminho alternativo. Enoque, que caminhou com Deus e foi transladado sem ver morte, representa a transcendência legítima, não através de manipulação genética ou conhecimento proibido, mas através de alinhamento com ordem divina. Transformação espiritual, não biológica. Imortalidade através de ressurreição, não através de biotecnologia. A narrativa dos Nefilim, vista sob todas as suas camadas, histórica, simbólica, profética, revela a verdade central. Humanos não são destinados a serem deuses ou bestas, mas seres intermediários que escolhem diariamente entre ascensão espiritual ou degradação material. Quando escolhemos poder sobre sabedoria, prazer sobre virtude, controlo sobre liberdade, criamos Nefilim dentro de nós. E quando suficientes indivíduos criam Nefilim internos, a civilização produz Nefilim externos. Estruturas monstruosas de poder que devoram tudo. A única defesa é vigilância constante, contra a sedução de conhecimento proibido, contra a tentação de superioridade, contra a ilusão de que podemos transcender nossa natureza através de meios materiais. Ao concluir esta investigação profunda nos mistérios dos Nefilim, das linhagens proibidas, dos gigantes que aterrorizaram a Terra Antiga, devemos confrontar a pergunta final. Esta narrativa é passado ou presente? São os Nefilim memória extinta ou prenúncio de futuro? A resposta depende de escolhas que fazemos coletivamente sobre biotecnologia, sobre estruturas de poder, sobre quem permitimos tornar-se gigantes entre nós. Se as elites realmente descendem de linhagem nefilímica, literal ou simbólica, seu controle não é inevitável. Gigantes são poderosos, mas não invencíveis. David derrotou Golias não com força, mas com precisão e fé. Josué derrubou cidades de gigantes não com exércitos massivos, mas com obediência a comando divino. A história ensina: gigantes caem, sempre caem. A questão é quanto destroem antes de cair. Vigilância necessária. Não a vigilância dos Grigori, observação passiva que se torna cumplicidade, mas vigilância ativa, exposição de corrupção, resistência à tirania, recusa de adorar gigantes modernos, sejam eles corporações, estados ou tecnologias. Os Nefilim prosperam quando massas se curvam, eles caem quando massas se levantam. E se profecia está correta, se, como foi nos dias de Noé, significa retorno literal de hibridização proibida e violência extrema, então não vem sem aviso. Sinais estarão visíveis. Manipulação genética normalizada, estratificação radical entre elite modificada e massas naturais, colapso de instituições morais, proliferação de violência canibalística, literal ou simbólica. Observem. A narrativa dos Nefilim não termina com extinção. Termina com promessa de juízo final, quando os vigilantes aprisionados serão libertados não para reinar, mas para serem julgados. Quando os espíritos dos Nefilim, os demônios que vagueiam, serão finalmente silenciados. Quando a linhagem proibida será purificada definitivamente. Esta é a esperança escatológica. Não que gigantes nunca mais surgirão, mas que sua derrota final é garantida. Até lá, a luta continua. Cada geração enfrenta seus próprios Nefilim. Cada era deve escolher: curvar-se diante de gigantes ou derrotá-los. A escolha é individual e coletiva. E a história dos Nefilim existe para nos lembrar: gigantes não são invencíveis, são apenas grandes. E quanto maior são, mais estrondosa é sua queda. Esta investigação apenas arranha a superfície de mistérios que se estendem por milênios e penetram as camadas mais ocultas da realidade. Os Nefilim, as linhagens proibidas,
Os segredos genéticos que as elites guardam são portas para compreender estruturas de poder que operam além da visibilidade pública. Se deseja continuar esta jornada no conhecimento proibido, subscreva o canal. Até a próxima exploração nas sombras do proibido.